Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma videoaula para vocês do Miniban em Casa. Hoje estamos com os nossos dois aluninhos aqui, Sula e Salô. Tudo bom, crianças? Como estão vocês? Oi! Salô tá de volta, andou matando aula, né, Salô? Estamos aqui de volta. Tivemos que dar uma viajadinha, mas estamos de volta, tia Michelle. Saudade, Salô! Mas eu também estava com saudade de todos vocês, das crianças. Estou feliz aqui de volta. Muito bem, que bom então que agora estamos com os nossos dois aluninhos aqui assistindo a nossa aula aqui direto do estúdio da IBAN, né? Mas as crianças lá de casa vão poder acompanhar toda a nossa aula, participar, e domingo tem perguntas. As crianças têm respondido legal domingo, né? Vocês têm visto? Muito bom. As crianças Michele. estão ligadinhas, né? Para acertar, ganhar um brindezinho, estão assistindo a videoaula e estão ficando mais inteligentes. Hoje, então, nós vamos fazer, sabe o que, crianças? Um resumo de todos os profetas que nós aprendemos nesse último quadrimestre. Terminou a revista que a gente estava usando, vamos começar uma nova, e aí a gente vai fazer, antes de começar a nova, um resumão aqui dos profetas que nós aprendemos nessas últimas aulas. Sabe quantos foram? Quem sabe? Sula e Salô, sabe quantos a gente aprendeu? Foram bastante, eu não sei Foram quantos. muitos. Tia Michele, Nem sabem quantos, né? Não sei Foram muitos. 7. 7, que bacana. Bastante, olha, dos 4 profetas maiores aulas, eu e dos gostei. 12 menores, a gente aprendeu já sobre 7. 7. Será que alguém consegue acertar algum? Já já eu pergunto quais foram. Vamos primeiro ler aqui o nosso versículo, para a gente poder começar então a nossa aula. Já já quero ver quem lembra quais a gente já aprendeu, tá bom? Combinado? Combinado. Vamos lá então. Quero primeiro ler aqui o versículo para a gente começar. Peço que as crianças abram as suas Bíblias, procurem aí em casa, ó. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ó. 3, 3, 3, 3. 3, 3. 33. Capítulo 33, versículo 3. Muito bem. E diz assim, ó. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É conhecido esse versículo, né? Vamos repetir? Vamos ver se a gente consegue falar junto? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha só, era Deus falando aqui pra gente invocar. O que é invocar? Chamar, né? Chamar, orar, pedir, clamar a Deus, que Ele responde. E além de responder, Ele também revela, anuncia coisas grandes que a gente nem imagina. E foi isso que esses profetas todos que a gente estudou até agora fizeram. Foi ou não foi? Verdade. Anunciaram grandes coisas que iam acontecer. E eles, então, por isso, se tornaram grandes profetas que deixaram esses escritos aí na Bíblia. Vamos lembrar quais foram? Olha, aqui está a nossa revista que a gente estudou nesses últimos 4 meses. Né? A revista chama Chamados e Respostas, que são os chamados desses profetas que nós estudamos. E a próxima, que a gente vai começar com os outros profetas, chama Deus e Eu, tá bom? Esse é o material que a gente usa aqui na Miniban. Essas duas revistas, essa a gente terminou e essa que vai começar, estão ambas falando dos profetas, maiores e menores. Vamos dar uma lembrada, então, em quais a gente estudou? Quem lembra aí de todos esses profetas que a gente estudou, qual foi o maior? A gente só estudou um maior. Quem lembra? Quem lembra? Jeremias. Foi só Jeremias? Foi isso, Sula? Jeremias. Certeza? Só Jeremias. Ó, eu trouxe aqui o meu profeta, boca de Deus, ó. Vamos ver o que ele tem na boca, vamos ver o que ele tem na boca. Olha lá, Jeremias, são 4 grandes, né? Ó, abriu o bocão dele, ó. Saíram aqui os nominhos, Daniel, Ezequiel, Lamentações, que também é de Jeremias, Jeremias e Isaías. São 5 livros, mas são 4 profetas, porque Jeremias escreveu 2, certo? Destes grandes, então, nós só estudamos Jeremias. Muito bem. Agora quero ver quem é que vai lembrar dos pequenos, dos menores. Quem é que lembra? Você lembra, Sula? Quais a gente estudou? Eu lembro de Naum, Lembra mais? Sofonias. Olha os últimos, né? Que mais? Vai, Salô, ajuda. Oséias, que mais? Que mais? Foram? Joel. Joel, muito bem. Tem mais?
Isso! Vou abrir a boca do meu profeta menor aqui e ver quantos são. Olha que monte, são 12, né? Lembram? São bastante. 12 profetas. Nós, aqui na ordem da Bíblia tá Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Aliás, tá de baixo para cima, tá? Tá na ordem ao contrário. Então, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias, Amós, Joel e Oséias. Tá ao contrário aqui, porque a boquinha dele solta os nominhos ao contrário. Mas quais a gente já estudou então? Vamos ver? Malaquias não, Zacarias não, Ageu não, Sofonias sim, Abacuque não, Naum sim, Miqueias não, Jonas sim, Obadias não, Amós, Joel e Oséias sim. Olha só, então nós já estudamos 7. Vamos lá relembrar algumas coisinhas sobre cada um desses profetas. Será que vocês conseguem? Sula e Salô, vamos dar uma tentada? O que vocês acham? Vamos tentar, tia Michele. Vamos recapitular para não esquecer, né? Porque cada um desses profetas, a gente aprendeu uma lição de vida com cada um deles. E a gente tem que recapitular para não esquecer e aplicar na nossa vida. Primeiro, eu quero ver quem é que se lembra como Jeremias, o único maior dos que a gente estudou até agora, ficou conhecido. Quero ver qual dos dois sabe. O profeta chorão. Chorão, muito bem, muito bem. O profeta Chorão, porque ele lamentava a destruição de Jerusalém, né? Escreveu o livro de Lamentações, chorando a destruição. Oséias, como é que ele ficou conhecido? Vamos ver quem lembra. O profeta vaqueiro, tia Michele? Não, tá confundindo. Como é que foi? Oséias é o profeta do arrependimento. Amor. É, o profeta do amor. É aquele apaixonado pela esposa, mas que ela traía ele, lembra? É aquele lá. Joel teve qual visão assustadora? Quem lembra? Ele teve uma visão assustadora, algo grande, escuro que foi se aproximando. Quem lembra disso? Aquela visão que foi... Vocês já esqueceram tudo, Sula e Salô? A nuvem de gafanhotos. Lembra a nuvem de gafanhotos? Isso, a visão assustadora que eu falei que as crianças podiam ficar com medo até. Agora, Amós era conhecido como... Esse era vaqueiro. Agora é o vaqueiro. Isso, o profeta... Esse mesmo, o profeta vaqueiro. E Jonas, como ficou conhecido? O profeta... É o fujão. Isso, o profeta fujão. Porque ele fugiu da missão que Deus deu para ele. Ele não queria ir lá para aquela cidade, né? Que Deus tinha mandado. E Naum, ele teve que profetizar para qual cidade? A mesma que Jonas profetizou. Quem lembra? Nínive foi poupada quando Jonas profetizou e Deus não destruiu. Mas quando Naum, 100 anos depois, profetizou, aí Deus destruiu tudo e nunca mais Nínive se recuperou. Agora o último, Sofonias. Vamos ver quem lembra o que significava o seu nome. Foi nossa última aula, hein? Foi o último. O que significava o nome do Sofonias? Criançada aí de casa, vocês responderam bonito domingo na igreja. O Senhor escondeu. O Senhor esconde, isso mesmo. Isso, o Salô se lembrou. Muito bem. Sofonias significava o Senhor escondeu. Lembra? Porque Manassés, o rei malvado, andava matando, sacrificando crianças, né? Isso. Então, provavelmente ele tinha esse nome porque quando nasceu, quando era bebezinho, a mãe teve que esconder e proteger. Muito provavelmente por isso ele tinha esse nome. Vamos lá então. Vamos ver agora se vocês lembram a lição que cada um deles nos ensinou. Jeremias, nós aprendemos com ele que andar com Deus é confiar nele, tá? Conhecer mais e mais sobre ele, reconhecer a soberania dele e testemunhar sobre Deus. Jeremias ensinou várias lições. Lembra que eu abri aqui vários tesouros do baú, né? Dos tesouros de Jeremias. Ele também ele nos ensina a nunca esquecer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se
Muito bem, olha, muita coisa Jeremias ensinou. Agora com Oséias, vamos lá. Nós aprendemos com Oséias uma grande lição sobre o quê? Porque Deus usou ali uma esposa infiel para que ele sentisse na pele o que Deus sentia com a infidelidade do povo. E dessa forma Deus ensinou para nós um princípio bíblico. O princípio do quê? Vamos ver quem lembra? Fidelidade. Muito bem, Sula, da fidelidade. É a fidelidade que a gente deve ter para com Deus e para com o marido e a esposa, para com os amigos. Ser fiel é coisa de cristão. É Deus que verdade, tia ensina Michele. a ser fiel aos princípios que a gente aprende, né? Muito bem. Vamos ver então quem lembra com Joel o que nós aprendemos. Uma grande lição sobre era o segredo para que as pessoas alcançassem a misericórdia de Deus. Então, qual era esse segredo? Quem lembra? Quem lembra? Fala alto aí, Salô. Muito bem, a lição do arrependimento. Para a gente alcançar a misericórdia de Deus, né? É preciso se arrepender. Isso, muito bem, muito bem. Com Amós, nós aprendemos uma grande lição sobre, vamos ver se vocês lembram, ele denunciava as injustiças sociais. Lembra? Ele chamou as mulheres de vacas gordas de Bazã. Lembra, Salô? As mulheres ricas que andavam pela cidade todas chiques, né? Só querendo mais e mais joias e riquezas e comida e bebida. E não estavam nem aí para os pobres e os maridos enriquecendo com os impostos. Então, ele denunciava a corrupção, a injustiça e ensinou para nós, então, uma grande lição sobre o quê? Justiça! O contrário da injustiça. Muito bem. Com Jonas, a gente aprendeu que a vontade de Deus é o quê? Perfeita, né? Perfeita também, mas ela é Soberana. soberana. Jonas tentou fugir. Achou que a vontade dele podia prevalecer, que ele podia esconder de Deus, que ele podia ir para o caminho contrário. Mas quando Deus tem seus planos, nada pode impedir. Nada pode impedir os planos Então, nós de aprendemos Deus, que... Salô. nós aprendemos com Jonas a lição da soberania de Deus. A vontade de Deus sempre prevalece. A nossa vontade, ó, não tá com nada, né? Não tá com nada, né, Salô? Deus sempre comanda tudo. Deus tem tudo no controle da mão dele. Mesmo que alguém tente atrapalhar, no fim o que acontece é o que Deus planejou, certo? Com Naum, nós aprendemos sobre dois importantes atributos de Deus. Deus tinha muita, o que é mesmo com o povo pecador? Muita misericórdia. Também. Paciência. Muito bem. Porque Deus é longânimo, ele é tardio em ficar nervoso. Lembra, Salô? Lembro sim. Sim, mas só que ele tem limite na sua paciência. Até a paciência de Deus tem limite, nós aprendemos isso. Tem limite e aí chega uma hora que Deus faz o quê? Justiça. Dois atributos de Deus a gente aprendeu. Que ele é longânimo, mas ele é justo. Ele tem paciência, espera se arrepender, espera se consertar. Mas se não se conserta, então Deus faz justiça. Por isso que a Bíblia fala pra gente não se vingar. Lembra que eu disse? É verdade. Né? A vingança pertence a Deus. Aí você fala, nossa, mas Deus é vingativo. Não é que ele é vingativo, é que ele faz justiça. Quem faz o mal, mais cedo ou mais tarde, Deus acaba cobrando daquela pessoa o que ela fez. Nada fica impune. Nada debaixo desse céu aqui vai ficar sem ser A justificado, justiça certo? de Deus nunca falha, né, tia Isso, tem Michele? gente que fala que tarda, mas não falha. Na verdade, não tarda, é que Deus cobra na hora certa, né, Sula? É isso aí. Naum. O que a gente aprendeu com Naum? Nós aprendemos aí sobre dois importantes atributos, já falei, né, de Deus, e agora Sofonias. Sofonias, aprendemos com ele que tudo termina em restauração. Foi a última aula que a gente teve. Tava só a Sula aqui, né, Sula? Nós aprendemos no livro ali de Sofonias o plano de salvação. Lá está contido o plano de salvação, de mandar Jesus para o mundo, para salvar as pessoas. Era uma profecia para o povo daquele tempo, mas também se remetia para o Messias que viria, ainda para eles a primeira vez. E hoje, para nós, a gente aguarda já a segunda vinda de Cristo, né? E, então, Sofonias já falava sobre isso, de um reino de paz, de justiça, de um novo mundo. Já estava prevendo essas coisas aqui no livro de Sofonias.
Nós todos devemos, então, crianças, atender o que todos esses profetas atenderam. O que eles atenderam? Você sabe me dizer? O chamado? O chamado de Deus, tia Michele. Isso! Aí eu li ali, chama a mim, clama a mim, né? Invoca-me e eu te responderei. Todos esses homens tinham coisas em comum, Sula e Salu. Todos eles eram homens que já eram de Deus. Eles não eram homens que andavam errantes e aí Deus veio, consertou para se tornar profetas. Eles já eram homens justos, fiéis a Deus e por isso foram escolhidos para ser profetas. E vocês acham que qualquer pessoa que está andando direitinho, fazendo a vontade de Deus, pode então ser chamado para ser um profeta? Pode sim, tia Michele. Até mesmo as crianças? Até mesmo as crianças. Pois é, e profetizar não é só assim, prever coisas do futuro, mas é proferir palavras de bênção, ensinar a palavra de Deus, não é assim? Então, quando a gente ensina a verdade, quando a gente faz o que é certo, a gente também está profetizando as nações, está falando de Jesus, está cumprindo o chamado dele, está fazendo as coisas que ele nos deu como exemplo. Se a gente está vivendo como Jesus viveu, a gente já é, então, profeta para esse tempo. E as nossas crianças podem ser profetas desse tempo, né? Dando exemplo na escola, falando que são crianças de Deus, sendo fiéis aos ensinamentos que a gente ensina aqui na escola bíblica. Tudo isso faz com que eles também já se tornem profetinhas de Deus, é ou não é? Já vão se prejudicar. A minha mamãe Isso. falou, tia Michele, que a gente tem que ser boca de Deus desde criança. Exatamente. Eu disse no começo de todos esses estudos que o profeta é boca de Deus. E qualquer um de nós que faz a vontade dele, prega a palavra dele, também está sendo boca de Deus, ensinando a verdade, dando bom conselho, né? Falando tudo aquilo que Deus ensina. Então, todos nós podemos ser profetas nesse tempo. Amém? Amém! Isso aí. E a gente pode já ir servindo na casa de Deus, fazendo aí um trabalho, ajudando a servir um lanche, ajudando a arrumar uma salinha, ajudar em várias coisas. A igreja é cheia de serviços para a gente prestar aí alguma coisa para Deus, não é? Então, todo mundo que está aqui servindo, está fazendo alguma coisa já para a obra, de certa forma também está sendo profeta, porque às vezes essa pessoa nem fala, nem sabe pregar, mas está ajudando a outros que sabem pregarem. Está fazendo aí a obra junto e fazendo todo esse organismo da igreja funcionar. Não é isso? Isso mesmo, É isso aí. Vamos orar então? Vamos, tia Michele, vamos orar. Mas antes vamos fazer a perguntinha. Vamos deixar a perguntinha? Vamos lá? Vamos! A primeira pergunta para amanhã que eu vou fazer para as crianças é sobre quantos profetas nós estudamos neste último quadrimestre. Os últimos 4 meses. Eu falei no comecinho, quantos a gente estudou? Quero ver quem vai saber amanhã. E a segunda pergunta é, destes profetas que nós já estudamos, qual foi o único profeta maior que a gente estudou? Qual foi o único? Teve só um que foi maior, né? Tia Michele. Tem mais 3 dos maiores para a gente estudar para frente. Crianças, olha lá, Quero presta só atenção. ver. Quero só ver. Vocês lembraram as 2 respostas aí? Lembrei, tia Estão Michele. afiados? Muito bem. Então quero ver no domingo quem vai acertar. Vamos orar? Vamos! Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de mais uma vez ensinar mais um pouco da tua palavra para os nossos pequeninos. E nós queremos profetizar na vida de todos eles, que sejam profetas desse tempo, profetas para essa geração, que as nossas crianças cresçam nos seus caminhos, cumprindo os seus ensinamentos, fazendo somente a sua vontade, reconhecendo a sua soberania, sendo exemplos por onde eles forem, para que essas crianças possam se tornar também profetas, ó Deus, ensinando a tua palavra e fazendo tudo aquilo que a sua palavra nos ensina. Abençoa suas famílias, seus lares, tudo que eles fazem, abençoa a vida deles desde agora pequenininhos até a vida adulta. E nós aqui aguardamos fazendo tudo que o Senhor nos mandou, ensinando tudo que o Senhor nos ensinou. Nós aguardamos a sua volta e cumprindo o seu id enquanto o Senhor não vem. É o que nós pedimos e já agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Beijo para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!